Bom dia, pessoal dos nono ano, tudo bem com vocês? Aproveitando muito bem a quarentena. Então vamos lá, vamos fazer a correção daquela atividade que eu deixei para vocês, da página 31. Eu vou deixar a atividade aqui, eu vou fazendo as questões, os questionamentos utilizando o livro, vou respondendo usando o gráfico aqui para ficar mais legal. Então, ó, uma amostra de uma substância inicialmente sólida foi aquecida em laboratório, submetida à pressão atmosférica constante de uma cidade ao nível do mar. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura em função do tempo durante a realização do experimento. Isso quer dizer o que? Essa parte aqui, ó, é a parte da temperatura, o eixo de Y, e essa outra parte aqui na horizontal é o tempo, eixo de X. Então, vertical, temperatura, horizontal, o tempo. A primeira pergunta é: qual era a temperatura da substância no tempo zero? Isto é, quando o experimento começou. Então, o experimento começou no ponto A aqui, ó. Tá vendo? A, B, C, D, E e F. Então, começou aqui. Logo, a temperatura no tempo A é de menos 60 graus, certo? A temperatura no ponto A é de menos 60 graus. E ele continua a pergunta: qual ponto do gráfico corresponde a essa temperatura? Ponto A. Então, resposta: menos 60, ponto, o ponto A. Segunda pergunta: nos trechos A, B, C, D e F, o que acontece com a temperatura da substância à medida que o tempo passa? Então, vamos lá. Ele pergunta AB. AB, a temperatura aumentou. CD, a temperatura também aumentou. E EF, a temperatura também aumentou. Ou seja, a temperatura aumentou. Você pode dizer que houve um aquecimento, certo? Qualquer um dos dois está ok. Terceira questão: o que ocorre com a temperatura da substância no ponto BC e DE? Vamos ver o que acontece. Olha, ponto BC, D e E, a temperatura permanece constante. Ela nem aumenta nem diminui, ela permanece constante, certo? Passa o tempo, observem aqui, ó. Passa o tempo, de 5 minutos até 15 minutos, passou o tempo e a temperatura permaneceu exatamente a mesma, ok? Quarta questão: em que fase sóliда, líquida ou vapor está a substância em cada trecho que fora citado na atividade 2? Vamos lá. AB. Na AB ela está sólida. CD ela está líquida. E EF ela está vapor. Lembra do que eu falei? Sólido. Toda a temperatura que é absorvida pelo corpo é para ele passar do sólido para o líquido. Líquido. Toda a temperatura absorvida pelo corpo também é para passar do líquido para o vapor. Então, AB é sólido, CD é líquido e EF gasoso ou vapor. Aí na outra pergunta, né? Na sexta: em que fase está a substância no ponto? Na quinta questão, desculpa. Em que fase está a substância no ponto B, C e o que ocorre no BC? Vamos lá. No B, no ponto B, ela está sólida. Aqui ela está sólida, certo? No ponto C, ela já vai ser, a partir do ponto C, ela vai ser líquida. E o que acontece no ponto BC é a temperatura de fusão. Fusão aqui, ela está passando do estado sólido, aqui embaixo, para o estado líquido. Sexta questão: em que fase está a substância no ponto D? No ponto D, ela está líquida. E no ponto E? No ponto E, ela está vapor. A partir do ponto E já é vapor. E o que acontece no trecho DE? No trecho DE, ela está passando do estado líquido para o vapor. Como eu falei para vocês. É só olhar os gráficos que eu desenhei na sala. Sétima questão: qual é a temperatura de fusão dessa substância na pressão que o experimento foi realizado? Quanto tempo levou para a amostra fundir completamente? Então, a fusão é aqui embaixo. A temperatura de fusão é de menos 20 graus. Ó, menos 20 graus. Abaixo de menos 20 ela está líquido. Acima de menos 20 ela está... desculpe, abaixo de menos 20 ela está sólido. Acima de menos 20 ela está líquido. Então, em menos 20 ela começou a transformar o corpo do estado sólido para o estado líquido.
certo? Primeira pergunta foi essa, a temperatura. A segunda, quanto tempo? O tempo é o seguinte, aqui ó, começou em 5 minutos, não está escrito, mas eu sei que de 0 a 10 a metade é 5. Então 5 até 15, ou seja, durou 10 minutos. 10 minutos, certo? Começou no tempo 5 e terminou no tempo 15. Agora a oitava questão. Qual a temperatura de ebulição dessa substância? Mesma coisa, só que no gráfico aqui em cima. A temperatura de ebulição é de 80 graus. Abaixo de 80 está líquido, acima de 80 está vapor. Quanto tempo levou a amostra para ebulir completamente? Vamos lá, ela começou aqui no tempo 35 e terminou de ebulir no tempo 60. Ou seja, vamos fazer as contas aqui, ó. 10, 20 e 5. Então durou 25 minutos até completar totalmente a ebulição. Nona questão. Se uma amostra dessa substância inicialmente em fase vapor 120 graus for lentamente resfriada até menos 30 graus, nas mesmas condições de pressão que foi realizado o experimento, a que temperatura é de se esperar que ela sofra a condensação e solidificação? Bem, é de se esperar que a substância sofra condensação a 80 graus, que é a mesma temperatura de ebulição. Então ela vai se transformar aqui, ó. Ela, acima de 80 graus ela está vapor, abaixo de 80 ela está líquido. Então ela vai sofrer condensação a 80 graus. E a solidificação é a mesma coisa, só que o caminho inverso. Ela vai solidificar a partir de 20 graus. Ok? Vamos para a próxima etapa. Vamos lá, pessoal. Então, na página 32, a gente tem a 10ª questão, que é um engenheiro está projetando uma peça metálica que será usada em um equipamento que operará a 300 graus e pressão atmosférica a nível do mar. Considerando apenas a temperatura de operação do equipamento como critério de seleção, quais os metais? Alumínio, vamos lá, temperatura de fusão do alumínio 600 graus, 660. Cobre 1085. Estanho, cadê o estanho? O estanho 232 graus. O estanho não será usado porque o estanho não suporta 300 graus. Ferro, o ferro será usado porque o ferro suporta até 1538. Galho não será usado porque ele só suporta 30 graus. E o níquel será usado porque ele suporta 1455, certo? Então, desses aí da questão, só esses que eu falei que será usado é que suporta essa temperatura de 300 graus, certo? Que é o alumínio, o cobre, o ferro e o níquel. É só observar aqui na tabela. Já na questão número 11, ele pede para realizar um experimento químico. É necessário que as substâncias água, benzeno, bromo e fenol estejam líquidas. Então, para elas estarem líquidas, a substância, a temperatura tem que ser acima da temperatura de fusão. Vamos lá. A água é 0 graus, 0 graus. Então, qualquer temperatura acima de 0, ela vai estar líquida, beleza. Já o benzeno é 6 graus. Então, a água acima de 6 também está líquida. O bromo, menos 7. Então, acima de 6 graus, ele vai estar líquido. Vai até 59 o bromo. Cadê o próximo? Fenol. O fenol, aí agora, o fenol só é acima de 41 graus, ó, 41 graus. Logo, a temperatura, a faixa de temperatura é de 41 graus até 59 graus. É essa faixa de temperatura que deve ser realizada a experiência. E o iodo? O iodo ele vai estar sólido, porque ele só passa do estado sólido para o líquido a partir de 114 graus. Vamos agora para o gráfico. Outro gráfico aí, eu vou deixar aqui, vou ler aqui no livro para tentar responder para vocês aqui, tá ok? Para vocês tentar explicar para vocês utilizando o gráfico. Então, ó, o gráfico expressa a massa M, ó, a massa M aqui, ó, na vertical, vai de 0 a 100, de 20 em 20, e o volume V na horizontal, de 2 em 2, vai de 0 a 10 em centímetros cúbicos. Então, a massa em grama, volume em centímetros cúbicos. Pergunta:
um pedaço de níquel e outro de titânio tem o mesmo volume. Qual tem maior massa? Vamos ver quem é que tem maior massa, mesmo volume. Vou usar aqui, vou usar esse, o último, volume 10, massa 40 e alguma coisa. Já o níquel, volume 10, 90, certo? Então, praticamente 90. Então, quem é que tem maior volume? O níquel. E Morris aqui sentado em cima do meu livro. Morris não é para sentar no livro não, é o gato. Segunda questão aqui, ó, na realidade 13ª, segunda do gráfico. Considerando a amostra de níquel e titânio de mesma massa, qual tem maior volume? Vamos lá, mesma massa. Vamos fixar aqui o de 45, mesma massa. Vamos fixar, cadê? Mesma massa. Tá aqui, ó. 40, 40, ok, 40. Se a gente pegar uma linha, qualquer linha dessa que a gente pegar de massa vai servir. Quem tem o menor volume é o níquel. O titânio, ele tem maior volume. É só a gente observar a linha do M aqui, ó, massa G. Se a gente pegar o 20, como por exemplo aqui o 20, quem é que a gente vai achar primeiro? O níquel. O níquel vai ter um volume de 2 e alguma coisa. Já o titânio vai ter um volume de 4 e alguma coisa. Logo, o titânio tem maior massa. Ok? 14ª questão. Qual é a massa de um cubo maciço de níquel com volume de 5 centímetros cúbicos? Então vamos lá. 5 centímetros cúbicos está aqui. A gente tem que ver que é 1, 2, 3, 4. Ok, 5 é aqui, ó. Exatamente aqui no meio. 5 é no meio. Então vamos ver a massa, né? De níquel. É níquel? Massa maciço do níquel, beleza. Então 5 está exatamente aqui. É só a gente subir que a gente vai achar exatamente a massa dele. É só seguir a linha, ó. Aqui vai de 5 em 5, então 45 gramas, certo? Essa área aqui, a massa vai de cada quadradinho desse é de 5 em 5, ok? Então, já a 15ª questão. Uma esfera maciça de titânio tem massa de 45 gramas. Qual o volume? Vamos lá, 45 gramas, tá aqui, ó, 45. O volume é de 10 centímetros cúbicos. É só a gente acompanhar aqui no gráfico. Lembrando que cada quadradinho desse aqui equivale a 5. Então é 40 a 45. Segue a linha, chega até 10 centímetros cúbicos. Próxima, 16ª. Qual dos dois metais é mais denso? Aí, a 10ª questão. Quantas vezes é mais denso que o outro? Vamos lá. Aqui. O níquel, ele é 2 vezes mais denso do que o titânio. Observe aqui que é só a gente pegar a massa pelo volume. Vou pegar aqui, eu vou falando normalmente, então, ó. O níquel, a massa dele é de 90 e o volume é de 10. Então, se a gente pegar 90 dividido por 10, a gente vai ter 9. 9, valor da densidade. Já o titânio, a massa dele é de 45 e o volume é 10. Se a gente dividir 45 por 10, vai dar 4,5, 4,5. Logo, o titânio, ele tem 2 vezes menos densidade do que o níquel. O níquel é 2 vezes mais denso, ok? Já que ele vai ser 9 e o titânio vai ser 4,5, ou seja, o níquel é o dobro do titânio. Próxima página aqui. Ó. Última questão que eu pedi para vocês. Vamos lá. A siderurgia é o ramo da indústria
que visa a obtenção de ferro a partir de minérios de ferro. Um desses minérios, denominado hematita, contém a substância óxido ferroso. Nas indústrias siderúrgicas, além do minério, também é empregado carvão, que é constituído da substância carbono. Duas reações químicas que ocorrem nos fornos siderúrgicos podem ser representadas pela equação química a seguir. Então vamos lá: carbono mais oxigênio, monóxido de carbono. Óxido ferroso mais monóxido de carbono tem ferro mais dióxido de carbono. Vamos lá. Letra A. Explique o significado dos sinais mais, que os sinais mais representam nessa equação. O mais está dizendo soma, é carbono e oxigênio, certo? Letra B. Esclareça a seta. A seta está indicando que resulta. Então, carbono mais oxigênio resulta em monóxido de carbono. Expresse com palavras o que cada uma das equações químicas representa. É o que eu li no início para vocês. Carbono e oxigênio resulta em monóxido de carbono. Óxido ferroso e monóxido de carbono resulta em ferro e dióxido de carbono. Letra D. Quais são os reagentes de cada uma das reações químicas? O reagente é todo mundo que está antes da seta, viu? Então, nesse caso aqui, carbono e oxigênio é reagente. E embaixo, óxido ferroso e monóxido de carbono é o reagente. Já na letra E, quais são os produtos das duas reações químicas? É quem está depois da seta aqui, do sentido da seta. Na primeira é monóxido de carbono e na segunda é o ferro e o dióxido de carbono. Certo? Já já eu envio mais vídeos para vocês estudarem em casa, tá ok? Vamos ter muita atividade, muito assunto para comentar. E até a próxima.